mais de 3 horas de duração, Avatar 2 tem vários detalhes, referências e easter eggs bem legais. E no vídeo de hoje você vai conferir 20 deles que ajudam a aprofundar, entender e expandir ainda mais a história. Então, ó, vamos nessa! Coração forte. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, quantas vezes você já viu Avatar 2 nos cinemas? Eu já vi 2 vezes e você deixa aqui nos comentários. Mas se você reassistiu o primeiro filme antes de ver aqui esse segundo, deve ter percebido uma semelhança, o começo do filme. Ambos os filmes começam com a narração do Jake Sully, o protagonista, explicando a história e nos contextualizando sobre o que está acontecendo. Nesse segundo caso, nos contando o que aconteceu nesses mais de 10 anos entre um filme e outro. E se você prestou atenção no começo do filme, deve ter percebido porque os Na'vi, até os Ometkaya, falam inglês normalmente. A verdade é que eles não falam. O Jake fala no começo do filme que se acostumou tanto com a língua que é falada pelos Na'vi, que ela virou basicamente a sua primeira língua. Ou seja, os Ometkaya e os Metkayina estão falando a língua dos Na'vi normalmente, mas como acompanhamos a história através do ponto de vista do Jake Sully, ele entende a língua como se fosse o inglês, por isso os diálogos são em inglês. É tipo quando você vira fluente em uma nova língua, você entende normalmente como se fosse o português, sendo que na verdade a pessoa está falando francês. Também no começo do filme tivemos a aparição dos Banshees aparecendo de noite durante o rolê do Jake Sully lá com a Neytiri. E essa é uma coisa inédita aqui na história. Um detalhe bem legal é que assim como toda a fauna e flora de Pandora, os Banshees também brilham à noite, também têm cores brilhantes, o que deixam ainda mais bonitos. Um detalhe que é falado logo no começo do filme que é muito importante é que agora os seres humanos não estão mais apenas explorando Pandora e sim colonizando Pandora, porque o planeta Terra está morrendo e a humanidade precisa de um novo lar. Isso pode meio que nos indicar o que veremos mais pra frente, com agora os seres humanos tendo um motivo ainda maior e mais urgente para colonizar e ficar em Pandora. Porque se não for Pandora, a humanidade vai acabar e o James Cameron tem mais 3 filmes para desenvolver e aprofundar tudo isso. Ainda no começo do filme temos uma cena muito interessante envolvendo a Kiri. Ela aparece ali brincando com os animais e depois aparece deitada ali controlando a grama sem perceber, enquanto sementes da árvore sagrada, espíritos puros, pousam perto dela. E uma cena semelhante aconteceu lá no primeiro Avatar, acontecendo basicamente a mesma coisa lá com Jake Sully. E é falado que a deusa Eywa mandou uma mensagem através disso, desses animais pousando no Jake, que poderia ser interpretado que o Jake seria muito importante para os Na'vi, por isso ele não deveria ser morto, e ele acabou os salvando lá dos seres humanos. E aqui pode ser a mesma coisa, uma cena para indicar que a Kiri é especial e que a deusa Eywa tá mandando um recado ali para ela, aumentando as teorias de que a Kiri é a avatar da deusa Eywa aqui no mundo de Pandora. Eu comentei mais a fundo sobre isso no vídeo sobre o final explicado. Se você ainda não viu esse vídeo, depois desse aqui, confere o link aqui na descrição. Uma das motivações do filme é caçar o Jake Sully, o ser humano que virou um Na'vi e acabou virando uma lenda por lá. E essa premissa lembra muito a premissa do filme Apocalipse Now, um filmaço que se você não viu, assista que vale a pena, que mostra o capitão tendo que caçar um dos soldados que se uniu ao povo do Vietnã e virou uma lenda por lá, tipo aqui com Jake que virou o Toro Mactor. Outra referência também envolvendo o Coronel Corrit é quando ele pega o seu crânio de sua versão humana e vai lá e esmaga, meio que simbolizando que agora ele é um novo ser e que deixou a sua vida humana para trás, fazendo uma referência a Hamlet, lá de Shakespeare, onde o personagem também segura um crânio humano, refletindo sobre a vida daquela pessoa. Eu confesso que peguei essa referência quando vi o trailer, se você também já tinha pegado, deixa aqui nos comentários. Ao perceber o que estava acontecendo, Jake e Neytiri fogem da floresta e vão para o povo do Recife, para fugirem de confusões, falando que os Sully sempre ficam juntos. Mas entre o Sully em nenhum momento estava o Spider. Ok, ele foi capturado, mas isso representa que o Spider não fazia parte da família, e vimos que a Neytiri no começo do filme nem queria ver os seus filhos brincando com ele. Porém, no final, após todo o filme, vimos o Spider sendo abraçado ali pelo Jake, mostrando que agora ele faz parte sim da família Sully. É um detalhe bem sutil, mas bem interessante.
Falando no Spider, sabemos que ele é filho do coronel, mas ainda não sabemos sobre a sua mãe. Mas bom, tem um quadrinho de Avatar onde isso é revelado. O nome dela é Pai Socorro, ela deu à luz ao Spider ali em Pandora, porém foi morta durante o ataque à Árvore Coração que vimos no primeiro filme. Provavelmente teremos alguma menção a ela nas continuações, talvez ela aparecendo em algum flashback. Ao chegar no Recife, Jake e sua família encontram um outro tipo de navio, os Metkayina. E os Metkayina foram inspirados no povo Maori na vida real, tendo várias semelhanças que vão desde a vestimenta e acessórios no corpo até a cara pintada e também a maneira de se expressar, botando a língua para fora, por exemplo, um detalhe bem interessante. Além disso, os Metkayina têm vários detalhes bem específicos que são bem interessantes, como por exemplo, sua cauda e suas mãos são maiores, o que ajuda na hora do nado, o tom de pele é mais claro, praticamente na cor da água, o que ajuda a se camuflar se for preciso, e os seus olhos que se parecem olhos de peixe. Segundo James Cameron, existem 15 tipos de navios aqui em Pandora. Conhecemos dois, os Ometkaya e os Metkayina, e nas continuações, provavelmente, conheceremos ainda mais e também com mais variedades. Os Ometkaya têm toda uma conexão e uma ligação lá com os Tulkun, que seriam como se fosse a baleia aqui para o nosso mundo, sendo um animal muito importante e muito sagrado para eles, assim, por exemplo, como a baleia é sagrada para o povo Maori. Falando nos Tulkuns, tivemos uma cena do Loki entrando na boca do Payakan, e essa cena faz uma referência ao ditado entrar na boca do monstro, que já apareceu em diversas obras, como por exemplo, lá Pinóquio, mas aqui em Avatar 2 tem um outro significado e um até mais bonito, que serviu para simbolizar a confiança que o Payakan tinha no Loki e vice-versa. Ainda sobre os Tulkuns, tivemos aquela cena bem triste e bem tensa envolvendo a mamãe Tulkun e o seu bebê, que foram caçados apenas para extraírem um líquido amarelo que valia milhões e trazer longevidade aos seres humanos. E, infelizmente, algo parecido já aconteceu no mundo real envolvendo as baleias cachalotes, que eram caçadas apenas para extraírem um líquido intestinal que era usado para criar perfumes. Felizmente, tudo isso foi parando com o tempo, tendo inclusive leis internacionais que impedem a caça das baleias. Uma coisa que muitos acharam furo de roteiro é que, como o coronel sabia onde Jake estava para bolar todo um plano e atraí-lo até ele? Bom, a resposta é mais simples e mais boba do que parece. Lembra daquela cena em que a Kiri acaba entrando em coma e tal, e Jake chama os seus amigos seres humanos para salvarem ela? Bom, eles foram até lá, até o Recife, usando um helicóptero. E ao ver que navios usaram helicópteros para irem até o Recife, assim, do nada e tal, sendo que eles estavam se escondendo, meio que foragidos, tudo isso era bem suspeito e, bum, a charada foi matada. E pior que eles fizeram isso, foram até lá e não adiantou de nada. Na parte final do filme, para pedir ajuda, o Neteyam chama seu pai, o Jake Sully, de Devil Dog, o cão do diabo. Devil Dog foi apelido dado aos fuzileiros e marinheiros da Marinha Americana durante a Primeira Guerra Mundial, e como Jake era um fuzileiro enquanto era um ser humano, ele provavelmente contou a sua história para o Neteyam, por isso ele sabia disso e o chamou assim na parte final do filme. Nessa batalha final, vimos a nova armadura dos seres humanos, uma evolução da armadura antiga, dessa vez uma armadura até maior, porém mais leve. E um detalhe bem legal é que essa armadura é do mesmo tamanho dos navios, permitindo que os seres humanos fiquem pau a pau com os navios, caso seja preciso em uma luta. Só que eles deveriam ter colocado pelo menos uma proteção no corpo humano, porque o que a Neytiri matou de ser humano de armadura no final foi brincadeira. Durante essa batalha final, tivemos duas referências bem interessantes que eu acredito que todo mundo pegou. A primeira foi quando o Payakan deu aquele super salto para chegar ali no navio dos seres humanos, matando várias pessoas. Nas duas sessões que eu tava, todo mundo vibrou nessa cena. E essa cena, claro, faz uma referência lá ao filme Free Willy, onde o Willy dá um salto parecido assim que consegue a sua liberdade. E a mais clara foi a referência lá a Titanic, onde o navio dos seres humanos aparece afundando no fundo do mar, assim como o Titanic. E uma coisa legal é que ambos filmes são dirigidos pelo James Cameron e ambos filmes são estrelados lá pela Kate Winslet, que foi a Rose em Titanic e aqui em Avatar interpreta a Ronald.
Para ajudar a Neytiri e a Tooke a fugirem do navio, a Kiri aparece com vários vagalumes, vamos dizer assim, para iluminar o local que estava todo escuro. E essa cena meio que reforça a teoria de que a Kiri é a Jesus Cristo de Pandora, trazendo luz para a escuridão, indicando que talvez a sua importância e potencial aqui na história são bem maiores do que sabemos por enquanto. Novamente, eu comentei mais sobre isso no vídeo sobre o final explicado. Se você ainda não viu, depois desse vídeo, confere o link aqui na descrição. Por fim, no final, vimos a explicação do título, O Caminho da Água. O Caminho da Água é algo sagrado, assim como a água dá, a água tira, o que pode referenciar que Jake encontrou uma nova casa e um novo povo graças à água, mas perdeu um filho que foi enterrado justamente na água. E o filme termina assim como o primeiro, com Jake Sully abrindo os olhos, com sangue nos olhos, porque agora a guerra vai começar. Tem outro vídeo aqui no canal onde eu comento mais curiosidades sobre Avatar 2, comento sobre a produção, o roteiro, casting, como foi gravado, é bem interessante. O link também está aqui na descrição. Curtiu esse vídeo? Deixa um like e um joinha, dê um trabalhão e de coração me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ter mais vídeos como esse que saem toda semana aqui no Good Nerd. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!